Amém. Que bom que você está aqui. Você que está do outro lado aí também, nos assistindo através do nosso canal aí do YouTube. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que você possa parar um pouco agora para ouvir aquilo que Deus tem para continuar falando com você. Porque eu creio que desde que nós começamos aqui o momento do louvor, da adoração nos cantos, que Deus já está falando conosco. Amém, querido? Por isso que nós temos esse período do louvor, da adoração, onde Deus já começa a mover os nossos corações, para que em seguida Deus possa falar comigo e com você. Fala para o seu irmão do lado assim: está preparado para ouvir o que Deus tem para você? Aí você, para não parecer que você é assim, indiferente, você diz: eu tô, e você? Amém, gente? Amém, né? Então vamos lá, solta o endereço para nós aí, Lívia. Endereço para nós está no livro de Amós, capítulo 7. Nós vamos ler 2 versículos, depois você não vai fechar a Bíblia, porque nós vamos continuar meditando nesse capítulo. Se você quiser ir lá no índice, porque esses profetas, chamados profeta menor, costumam sumir dentro da Bíblia, é difícil a gente achar eles. Querido, quando a Bíblia fala de profetas menores, e Amós era um deles, não quer dizer no sentido de importância, tá? Mas é segundo os seus escritos, ok? Então, profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Esses são chamados profetas maiores. Profetas menores, Amós, Malaquias, Sofonias, etc, etc, Ageu, tá bom? Não é pelo grau de importância, jamais. Você chegou lá? Amém para todo mundo? Se não for amém, diz assim: espera, pastor. Ok. Muito bem, então, Amós 7, eu vou ler 7 e 8, e depois você deixa a Bíblia aberta. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: o que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. Então, o título da nossa mensagem dessa noite é esse. Qual é? Interessante que eu estava meditando no livro de Amós, e de repente me saltou aos olhos essa questão do prumo de Deus. E aí você sabe que o pregador, ele é movido pelo Espírito de Deus, que diz, que orienta o que ele vai falar. Amém ou não, gente? Você crê assim? Porque senão eu vou parar de pregar. Só posso pregar aquilo que realmente senti que Deus tem orientado. Amém? Muito bem, e aí isso saltou meus olhos, o prumo de Deus. Eu comecei então a meditar a esse respeito. Como eu falei, Amós é tido como um dos profetas menores, e ele profetizou e pregou no reinado de Uzias, que era rei de Judá, e também no reinado de Jeroboão II, que era o rei de Israel. Sua cidade natal era Tecoa, uma pequena cidade que ficava mais ou menos 18 a 20 quilômetros de Jerusalém. Ele não era um nobre como Isaías, nem um sacerdote como Jeremias, nem tampouco um daqueles profetas acadêmicos, ou seja, formado numa escola de profeta como havia nos tempos de Samuel. Na verdade, Amós ganhava sua vida como boiadeiro e cultivador de sicômoros, que era uma espécie de figueira brava. Mas mesmo assim Deus chama esse homem para que ele pudesse profetizar o iminente juízo que Deus estava para derramar sobre o povo, por causa do desprezo que o povo estava para com a sua palavra.
no contexto, nessa época em que esse livro foi escrito, o povo estava atravessando uma fase de grande prosperidade material. O povo tinha respeito, tinha prestígio político, prestígio militar. Todos da Palestina, de alguma forma, reverenciavam a nação. E por causa disso, a nação se sentia segura. E eles achavam que por causa disso eles mereciam o favor divino. Todavia, esse momento maravilhoso que eles viviam de prosperidade, de paz, um momento muito bom que eles estavam vivendo, ao invés disso fazer com que eles pudessem estar ainda adorando mais a Deus, ou seja, dedicando mais as suas vidas a Deus em adoração, em submissão, agradecimento a Deus, isso levou o povo a esquecer de Deus, a afastar de Deus e buscar outros caminhos que não de Deus. Interessante como essa história se repete ao longo da história da humanidade, né? Quando as pessoas estão atravessando um momento ruim, quando eu digo ruim, momento de provação, dificuldade, normalmente elas buscam o Senhor. E elas pedem as pessoas para que orem, elas fazem campanha, elas não faltam os cultos, mas basta ela melhorar um pouco de vida, basta as coisas começarem a clarear, basta as coisas melhorarem em todos os aspectos, que a tendência natural é abandonar Deus, ou então esfriar, como preguei há 2 domingos atrás, domingo passado, né? E aí então não poderia deixar de ser diferente. Começa então um tempo de idolatria, de paganismo, de declínio espiritual na vida do povo. A imoralidade, a corrupção então começa a tomar conta, a dominar a nação. Por essa razão Deus chama Amós e diz: olha, em breve eu vou colocar um fim nessa situação, eu vou dar um castigo nesse povo, para que eles possam parar com essas perversidades. E Amós recebe então algumas visões proféticas. Vamos aí, verso 1. E o Senhor Jeová me fez ver, e eis que formava gafanhoto no princípio do rebento da erva seródia, e eis que era a erva seródia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso e disse: não acontecerá, disse o Senhor. Assim ele me mostrou o Senhor Jeová, e eis que o Senhor Jeová clamava como que queria contender por meio de fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora, como se levantará Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso, e também isso não acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sob um muro, levantando prumo, e tinha um prumo na sua mão. Então o Senhor coloca diante de Amós 3 visões: a visão dos gafanhotos, a visão do fogo e a visão do prumo. E aí, como eu disse, eu estava meditando nessa palavra, e a que mais me chamou a atenção foi essa visão que Amós recebeu, de que o Senhor tinha um prumo na sua mão. E a profecia começa então, Deus perguntando para Amós: Amós, o que é que você está vendo na minha mão? E ele disse: um prumo. Ô gente, todo mundo sabe o que é um prumo? Todo mundo sabe o que é um prumo? Mostra aí. Eu ia trazer um, se soubesse que o Ademir estava aqui, Ademir, traz um prumo para mim. É esse negócio aí, ó, que serve para colocar, para ver se a parede está subindo no prumo certo, tá? Então, o seu uso é desde a antiguidade. Segundo a arqueologia, querido, desde, pelo menos que você tem notícia, do ano 2900 a.C., já se usava esse tipo de ferramenta. E ele é importante para construir um muro, para construir uma parede, para levantar um edifício, seja qual for, para que ele suba na vertical, para que depois ele não venha cair. Então, Deus mostrou a Amós um prumo.
E Amós logo reconheceu, não tinha dúvida de que era aquilo, tanto é que ele respondeu imediatamente. Mas a dúvida de Amós agora era: o que será que Deus quer dizer com esse objeto? E o Senhor disse: eu vou colocar o prumo no meio do povo. Querido, o que isso significava? Significava que era chegada a hora dos habitantes de Israel serem avaliados por Deus. Eles seriam examinados de forma séria, como um construtor examina a sua obra para ver se ela está no prumo, ou seja, para ver se ela está exatamente na posição vertical. E Deus está dizendo: eu vou colocar o meu prumo no meio do povo, para ver se eles estão de forma correta no prumo em posição vertical. E um outro detalhe interessante é que o prumo, em certo sentido, ele também pode ser usado para destruição. Porque se uma parede não estiver na posição correta, o prumo vai mostrar. E ela terá que ser corrigida, em alguns casos até demolida, ou seja, destruída. Os habitantes de Samaria, Deus está dizendo: eu vou passar esse povo por uma avaliação séria, vindo da minha parte. O prumo vai ser colocado e a verdade vai aparecer. Querido, é importante lembrar que o erro não resiste ao prumo. E quando a parede está torta, aparece o erro, e goste ou não goste, o pedreiro, o construtor, ele vai ter que corrigir. Então a visão profética que o Senhor deu a Amós era esta, com essa finalidade: avisar o povo que eles seriam examinados, um por um, todos eles seriam examinados, que eles passariam pelo prumo de Deus, para que as suas iniquidades ficassem evidenciadas, a fim de que eles pudessem corrigir. Querido, mas a palavra de Deus, ela não passa jamais, sim ou não? A palavra de Deus nunca fica velha. Então essa mensagem não é só para o povo daquela época, mas a mensagem também é para os nossos dias. A mensagem é para todos nós, que Deus está trazendo para mim e para você nessa noite. E eu vou dizer para você, querido, está chegando a hora que Deus vai passar o seu povo pelo prumo. E o prumo foi colocado no meio do povo de Israel, e tudo ficou muito claro, porque o prumo estava mostrando a enormidade que o povo estava cometendo, o pecado, porque diante da presença de Deus ninguém pode justificar os seus erros. Agora, querido, qual é o instrumento que Deus usa hoje como prumo para poder medir o seu povo? O prumo de Deus hoje é o quê? A palavra de Deus. É a sua palavra. Assim como o construtor usa o prumo para garantir que a estrutura está segura, Deus usa a sua palavra para avaliar a nossa vida. E é claro que o povo não gostou dessa visão de Amós. É claro que o povo não gostou. Por quê? Porque o povo não gosta de ouvir a verdade, não gosta de ouvir determinadas coisas. E a mensagem de Amós não foi aceita pelo povo, visto que era uma mensagem de juízo de Deus sobre a nação. Amazias era o sacerdote, e ele mandou dizer ao rei que Amós estava conspirando contra ele. Disse: olha, Amós quer para que o povo possa estar conspirando contra nós, trazendo mensagem que o povo não tem como suportar. Dá uma olhada a partir do verso 10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti. No meio da casa de Israel, a terra não poderá sofrer todas essas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua cidade, para fora da sua terra em cativeiro. 12. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente,
foge para a terra de Judá, e ali come do seu pão, e ali profetiza, mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque é santuário do rei e a casa do reino. Prestar atenção, não aceitaram a mensagem do profeta, a mensagem de Deus que veio trazida pelo profeta, e ainda acusaram Amós de estar transgredindo, estar de alguma forma levantando, conspirando contra o povo. Querido, hoje também não é diferente. Muitos não querem ouvir uma palavra de correção da parte de Deus. Hoje o povo quer ouvir a mensagem de autoajuda, que não venha confrontar com a sua conveniência, ou seja, com aquilo que ele acredita. A palavra não pode confrontar. Que não venha mexer com a sua vida irregular. Não fale dos meus pecados, da minha vida torta. O povo quer mensagem que possa massagear o seu ego. Mas a palavra de Deus, como um prumo, querido, é indispensável para que nós possamos corrigir os nossos erros, as nossas falhas e os nossos pecados. O autor de Hebreus diz: porque o Senhor corrige a todos quanto ama e qualquer que recebe por filho. Em uma construção, muitas ferramentas são usadas, umas mais leves, outras mais pesadas, outras mais baratas e mais caras. O prumo é uma das mais simples e mais baratas, mas é de grande importância. Sem ele não se pode construir um muro, não se pode construir uma parede. Um prédio levantado, querido, fora do prumo, ele vai trazer perigo para os que estão dentro dele e aqueles que estão ao redor, porque a qualquer momento ele pode ruir. Querido, volto a dizer, a Bíblia é o prumo de Deus que verifica se nós estamos no nível ou não. A Bíblia é o prumo que Deus usa para ver se a nossa conduta está correta ou não. A Bíblia é o prumo pelo qual Deus vai mostrar para nós se nós estamos alinhados ou não com Deus. E o crente que está esperando a volta de Jesus, conforme nós temos estudado, o crente que almeja morar no céu, precisa estar no prumo de Deus, ou seja, nivelado, alinhado com a palavra de Deus. Jesus, na sua oração sacerdotal, João 17:17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No Salmo 119, versículo 9, o salmista diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? E ele diz assim: andando conforme a palavra. Santifica-os na palavra. Querido, é a palavra que santifica. Ou seja, é a palavra que nos torna santos, separados, agradáveis a Deus. Não, Jesus não disse: santifica-os no louvor, santifica-os na oração, santifica-os no jejum, embora essas coisas são importantes na vida do cristão, mas para ser santificado, ele está dizendo: santifica-os na palavra. Então, querido, se você quer ser um crente santificado, separado para Deus, você precisa estar alinhado pela palavra de Deus. E lamentavelmente nós sabemos o quanto que a palavra tem sido deixada de lado. Pessoas que às vezes não pegam a palavra durante a semana para ler um versículo sequer. Só no domingo, quando o pastor fala: vamos abrir a Bíblia em tal lugar. EBD então nem pensar, sendo que a EBD é o melhor lugar para você estudar a palavra. Muitos cristãos estão seguindo o curso deste mundo, se nivelando por este mundo ao invés de nivelar pela palavra, identificando com o mundo e as suas paixões ao invés de identificar-se com a palavra, levando uma vida cheia de erros, cheia de altos e baixos, ou seja, completamente desnivelado da palavra, porque não aceitam, ignoram ser aferidos pela palavra de Deus.
Querido, nosso espírito, alma e corpo precisam estar no nível da palavra de Deus. A visão de Amós mostra que Deus estava sobre o muro com o seu prumo na mão, ou seja, pronto para fazer a medição. Querido, quando Deus lançar o seu prumo sobre a minha vida, sobre a sua vida, qual será o resultado? Se um muro, se uma parede, um prédio está torto, querido, ele tem que ser derrubado para que ele possa ser construído no prumo certo, reconstruído no prumo certo. Ei, querido, se não estamos no rumo certo, se não estamos no prumo de Deus, se não estamos nas medidas do prumo de Deus, conforme a sua palavra, só nos resta uma alternativa: consertar. Jogar para baixo aquilo que não presta, implodir, derrubar tudo e reconstruir no nível, no prumo da palavra. Mas Israel não deu valor às profecias, conforme nós vimos aí. Amós falou, mas eles não deram valor. E por que Israel não deu valor? Eu cheguei a pelo menos duas conclusões, foram algumas outras, mas duas questões que eu quero comentar com você, que veio ao meu coração pela orientação de Deus. A primeira é porque, como o texto diz, eles viviam num tempo de, muito bom, de paz, ou seja, de prosperidade. Então eles achavam que Deus jamais ia fazer uma coisa dessa com eles. Afinal, o povo se acostumou com tanta prosperidade, com aquele conforto que viviam, que eles não podiam imaginar um castigo de Deus. Não esperavam a justiça de Deus, embora os seus atos, as suas atitudes provocassem a ira de Deus contra eles. Mas, querido, hoje não é diferente. As pessoas acham que estão seguras no seu status social, no seu status financeiro. Hoje as pessoas acham que estão seguras porque elas fazem parte de alguma igreja. De vez em quando ela aparece no culto e às vezes até traz uma oferta e acha que isso é o suficiente. Querido, não. Deus quer mais, Deus quer santificação, Deus quer compromisso, Deus quer fidelidade com Ele. Deus falou ao povo naquela época através de Isaías, dizia: Isaías, eu estou cansado dessas ofertas, dessas festas, dessas coisas do povo, eu não quero isso. O que eu quero é honra, é respeito, é compromisso, é fidelidade, é santidade, é essas coisas que Deus quer da minha vida e da sua, querido. O que Deus quer é saber se a minha vida e a sua vida está no prumo de Deus, se está alinhada com Deus. Até porque o povo levava sacrifício diário, às vezes levava dízimo até 2 vezes por semana, mas Deus rejeitou. Amós relata, como nós vimos aqui, aquela série de três visões que ele teve do julgamento, do gafanhoto, do fogo e do prumo. Nas duas primeiras, Deus ouviu a oração dele e disse: então tá, não vou fazer. Mas essa terceira, Deus deixou claro que não voltaria atrás. E a segunda razão, que eu acho que o povo não deu atenção à profecia de Amós, talvez pelo currículo de Amós. Talvez o currículo de Amós não agradava tanto. Quem é que vai dar ouvido a um boiadeiro, a um cultivador de sicômoros? Querido, hoje não é diferente. Hoje, dependendo da pessoa que vai pregar, o povo não aparece. Vou anunciar para domingo que vem. Quem é que vai pregar domingo que vem? Domingo que vem vai pregar Amós. Quem é Amós? Amós é um vaqueiro que cultiva sicômoro. Você acha que o povo vinha?
Ó, o pregador de domingo que vem é João Batista. Quem é João Batista? Qual a igreja que ele pastoreia? Não, não pastoreia igreja nenhuma, não. Ele prega no deserto. Vive vestido de pele de camelo e só come gafanhoto e mel. O povo viria? Ó, domingo que vem o pregador vai ser o doutor Paulo de Tarso, formado aos pés do teólogo Gamaliel, maior missionário interdenominacional poliglota, e o povo diz, vamos alugar um ginásio, que aqui não dá não. E o mais interessante é que esse grande vulto chamado Paulo, todas essas coisas, essas qualidades os quais ele tinha, ele disse que as considerava como esterco, como refúgio, por amor a Cristo. Querido, mas Amós não foi intimidado pela censura de Amazias. Olha as palavras de Amós no verso 14. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas eu era boieiro, ou boiadeiro, e cultivador de sicômoro. Na linguagem de hoje, Amós estava dizendo: olha, eu não fiz seminário, não fiz nenhum curso superior de teologia, eu vim da roça para pregar. Querido, ele não pertencia a uma classe, a uma elite de pregadores que hoje se eleva acima das pessoas comuns, que estabelece cachês, passagem de primeira classe, hotel 5 estrelas, com toda a despesa paga e uma grande oferta, ou melhor, um grande cachê para poder pregar a palavra de Deus. Mas Amós está dizendo: olha, eu não sou profeta, nem filho de profeta, eu sou boiadeiro, mas Deus me tirou de trás do gado e me mandou pregar. Querido, a única qualificação que você precisa para pregar é você ser mandado e ser credenciado por Deus. Você não precisa de diploma, você não precisa de curso de teologia. O que você precisa é da unção de Deus e de obedecer o ID de Jesus. Como eu disse, o prumo ele é usado para verificar se há falta de retidão no muro, numa parede. O prumo serve para isso, mas o prumo não corrige. Ele apenas identifica. Quem corrige é o pedreiro, o construtor. Querido, o prumo de Deus, que é a palavra, ela também não corrige. Como assim, pastor? Porque Deus deu a você o livre-arbítrio. Mas ela ajuda você a identificar o que é que está errado. Quem tem que corrigir somos nós, eu e você. Amém, gente? Vocês estão aí? Deus aferiu então a vida daquele povo e constatou uma grande sinuosidade, ou seja, estava tudo errado, tudo torto. E aí Deus faz um grande alerta, que está no capítulo 3, verso 3 de Amós, que você deve conhecer até de cor. Deus diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou seja, como é que eu vou andar com vocês? Como é que vocês vão andar comigo se não há acordo? E aqui não há mais intercessão do profeta, porque a paciência de Deus tinha chegado ao fim. Ei, querido, Deus está com o seu prumo na mão. E eu volto àquela pergunta anterior. Se colocado na minha vida, na sua vida, qual será o resultado? Será que está tudo certinho? Será que a minha vida, a sua vida está no prumo certo? Ou será que o resultado é outro? Ou será que Deus verificaria uma tortuosidade tão grande, capaz dele dizer: olha, não dá para nós andarmos juntos. Não dá para nós andarmos juntos, porque os lugares que você frequenta, eu não frequento. Não dá para nós andarmos juntos, porque as coisas que você diz, as coisas que você faz,
Não dá. Não dá para nós andarmos juntos porque os sites que você anda acessando, não dá. Não dá para nós andarmos juntos porque os programas, os filmes que você assiste, não dá. Não dá para nós andarmos juntos porque a sua maneira de negociar, não dá. Não dá para nós andarmos juntos porque o seu linguajar me envergonha. O seu testemunho. Não dá para nós andarmos juntos porque não pode haver acordo com essa vida tortuosa que você tem vivido. Querido, o cálice da ira de Deus está transbordando. E nada vai poder deter essa catástrofe que se aproxima. Israel, como muro, estava prestes a cair. Mais de uma vez, a intercessão do profeta havia evitado o golpe. Mas agora o Senhor disse: chega. E eu volto a repetir. A visão do profeta é a mesma hoje. Ele está com o seu prumo na mão. Como ele nos achará? O prumo de Deus vai confirmar se estamos vivendo corretamente ou vai indicar que há necessidade de uma destruição. A hora está chegando, querido. Mas a história não precisa se repetir como daquela vez. Para isso existe a Bíblia. Para isso existem as profecias. Para que eu e você possamos olhar para ela, tirar dela as lições, o proveito, e não corrermos no mesmo erro. Aqui está o prumo de Deus. Se a sua vida, querido, não está de acordo com o prumo de Deus, com a palavra, ainda dá tempo de corrigir. Jesus, quando está encerrando o Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, as suas últimas palavras, depois de ter passado diversas orientações, ele então encerra dizendo: quem ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre uma rocha. E veio os ventos, vieram as enchentes, a tempestade bateu contra ela e ela não ruiu, porque ela estava firmada na rocha. E depois ele diz: da mesma forma, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, compará-lo-ei a um homem insensato, que construiu a sua casa na areia. Vieram os ventos, a tempestade, a enchente, e a queda daquela casa foi grande. Querida, ainda dá tempo. Deus está com o seu prumo na mão. E a ira de Deus está para se transbordar. E eu quero terminar com 2 Crônica 20:20, você não precisa ir lá, só presta atenção, a última parte de 2 Crônica 20:20, que diz assim: creia no Senhor vosso Deus e estareis seguro, creia nos seus profetas e prosperarei. O recado está dado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém?